Bem-vindos a mais um Erguer Semanal e nós já estamos no penúltimo devocional. Eu já estou começando a sentir saudade, hein? De todo domingo a gente aqui nos encontrarmos. Nós já estamos no 16º devocional do livro de Ruth e hoje eu quero ler com você Ruth 3, de 7 a 18. Presta atenção no tema. Paciência no processo. Hoje Deus vai falar muito aos nossos corações. Vamos ler então, Ruth, no capítulo 3, de 7 a 18, diz assim: Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem, presta atenção, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui essa noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem. Se ele se casa com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã. Mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: Ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: Traga-me sua capa e estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo que Boaz havia feito e acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: Não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Eu disse que o tema é paciência no processo. Todos nós passamos por um processo na nossa vida. E aqui, em especial nesta história, Ruth teve que esperar que Boaz fosse atrás do outro parente mais próximo para ver se ele queria ou não resgatar Ruth. O que eu acho interessante aqui foi a fala de Boaz no início da conversa, onde ela fala: Você é meu resgatador. E ele a admira na sua atitude, porque ela poderia casar com qualquer outro homem, por conta da cultura que ela veio, ela era uma moabita. Mas nessa atitude ela mostra que realmente ela estava adentrando a cultura deles
que o Deus dele seria o Deus dela, o povo de Noemi era o povo dela, que ela entra nessa cultura e fala: você é o resgatador da nossa família. E esse gesto, né, que ela teve em direção a Boaz, deixou ele admirado ainda mais com a atitude dela. Aqui eu quero deixar algo bem claro para você. No final, Noemi continua aquela mulher sábia, conselheira, uma mulher temente ao Senhor. Ela fala: minha filha, ó, tem um pouquinho de paciência, vamos esperar, acalma teu coração, os teus sentimentos, não se apavore, não se precipite. Muitas vezes, quando nós estamos adentrando algum processo, a gente quer que aquilo acabe rápido. Então, a gente começa a buscar outros caminhos, até atalhos, que são perigosíssimos. Eclesiastes 3:1 diz assim, ó, que há um momento certo para tudo. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E eu tenho que entender que o tempo de Deus na minha vida, ele é perfeito. Ele é tão perfeito que aqui em Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou o tempo certo, presta atenção, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sobre a lei. Então, até para trazer o filho de Deus, tinha um tempo certo, tinha um tempo estabelecido. Então, cuidado com a sua ansiedade, porque a ansiedade vai levar você a uma precipitação, e essa precipitação vai poder levar você a errar o tempo, como diz meu marido, você vai acabar queimando a largada, ou até andar por necessidade, andar por uma urgência, né? Andar debaixo de uma pressão. Cuidado com isso. Ande por princípios, na direção do Senhor, caminhando com o Senhor, não solta a mão do Senhor. Eu lembro que na minha vida aconteceu algo muito interessante, que nós estamos aqui falando de processo, ter paciência no processo. Nós pastoreávamos aqui em Goiânia há mais de 9 anos uma igreja. E um belo dia o Senhor nos tirou desse pastoreio. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, a razão dele ter nos tirado, porque isso vai ficar para um outro momento, onde eu vou trazer todo o meu testemunho, vou abrir tudo com vocês, todas as lições que eu aprendi nesse tempo. Mas eu quero dizer que nós estávamos na nossa melhor fase de pastoreio, igreja assim muito abençoada, avivada, e de repente o Senhor nos tira desse pastoreio e nos volta à cidade de onde nós saímos, que é Acreúna, Goiás. E nessa cidade foi onde eu casei e fui morar com meu marido. Nós vivemos ali nesse tempo 3 anos. Eu tinha várias promessas de Deus na minha direção, o Wesley na direção dele, e com essa volta para Acreúna, eu não entendi o que Deus estava fazendo, não fazia sentido algum. Não tinha nenhum alinhamento com aquilo que eu tinha ouvido. Eu falei: Deus, mas como assim? Essa igreja nasceu na minha casa e agora o Senhor nos tira daqui. A gente tem que entregar esse Isaac. Então eu sofri bastante, eu entrei em depressão, foi um momento de muita dor na minha vida. E no tempo que nós estávamos ali, eu fui no decorrer do processo daqueles anos, entendendo o que o Senhor estava fazendo. O Senhor estava restituindo a nossa perca, algo que ficou no passado aberto, permitindo fechar um ciclo, permitindo organizar a nossa vida. E então, fechando os 3 anos, o meu esposo falou: eu vou arrumar um jeito da gente morar em algum lugar, porque aqui eu senti que o ciclo fechou. Tentamos morar, fomos buscar, né, morada no Pará, vamos para Mato Grosso, vamos para Tocantins, nada dava certo. Voltamos para Goiânia. Quando a gente volta para Goiânia, eu falo para o meu marido: não tem nada de pastoreio, né? Porque o Senhor não tem mais isso conosco.
durante aquele processo que eu passei, eu fiquei ferida, eu fiquei doída, né? Foi muito difícil para mim. Então, ele disse: não, eu creio que Deus não tem mais isso para nós. E nós fomos procurar uma igreja aqui em Goiânia para frequentar. Eu quero até abrir a igreja que eu frequentei, foi a Family Church. Fiquei ali 1 ano e pouco. E nesta igreja o Senhor foi me curando, foi me restaurando. Meu esposo teve um processo mais rápido, ele entendeu tudo o que aconteceu naquele processo da retirada, né, de nós daquela igreja, dos 3 anos em Acreúna, da nossa volta para Goiânia. Ele compreendeu tudo que Deus estava falando, que eu não darei os detalhes ainda para você, que eu ainda não posso abrir algumas coisas. O fato é que eu entrei em outro processo, um processo de cura, um processo de restauração. Fácil? Não. Quando a gente passa por algum processo, nada é fácil. Eu lembro que o pastor Mark Anderson, ele tentava me tirar dos bastidores o tempo todo, dizendo: Nayana, você vai trazer a palavra de oferta. E eu dava vários nãos e justificativa, não, não, não. E ele insistia comigo até eu dar para ele o meu sim. Isso repetiu várias vezes e eu vendo meu esposo pronto, quando o pastor Mark olhou para ele e disse assim: Deus não só restituiu o financeiro, como vai restituir o ministério de vocês. Eu fiquei apavorada com aquela frase. Eu comecei a dar um trimelique daqueles no meu coração. Falei: Deus, não. Eu estava muito fechada para isso. Eu pensei: eu vou me envolver com o povo novamente como meus filhos e eu vou ter que sair desse lugar e esse lugar vai doer demais. E doeu muito. Como doeu muito, né? Então, o Senhor veio me moldando no processo. Eu senti o Senhor me chamando e eu ignorava, falava: não está na hora, não estou pronta, eu acredito que eu estou entendendo errado, esse pastoreio que Deus tem para nós é nesse lugar, é aqui, a gente já está pastoreando, não precisamos estar à frente para pastorear. E aconteceu que um belo dia eu vendo assim meu esposo mais triste um pouco, mas esperando o meu processo. Em momento algum ele me acelerou, em momento algum ele tipo: Nayana, vamos, Deus está nos chamando. Ele respeitou o meu tempo. Eu pedi prova para Deus. Eu lembro que eu pedi 3 provas para Deus. Deus mandou 5. Naquele dia eu tive certeza que Deus tinha esse tempo para nós. Lembra das promessas que eu falei no início do testemunho? Que não fazia sentido a gente voltar para Acreúna, então Deus não falou o que eu pensei que ele falou, Deus não tinha aquele plano que ele falou que tinha conosco, porque não estava fazendo sentido nenhum, a gente só saiu em obediência. Pois é, hoje aqui na Sons Church, tudo que Deus prometeu está se cumprindo. Todas aquelas promessas que eu ouvi era para este tempo. Eu estou no tempo de Deus. Que bom que eu pude ouvir ao Senhor. Que bom que meu esposo pôde me esperar no processo. Que bom que eu me permiti passar por esse processo e ser curada, porque hoje eu estou experimentando as promessas do Senhor. Eu não sei em qual fase da sua vida você está, em qual processo que você está, mas eu senti te contar aqui um pouquinho do meu testemunho, que possa te ajudar, que possa te direcionar, que possa te alertar, te levantar, te erguer. Essa palavra aqui é para erguer você, é para dizer: continue, persevere, mesmo que você não esteja entendendo. O importante é obedecer ao Senhor e ter a certeza que neste lugar, neste caminho, o Senhor está com você. Amém? E Ruth, ela foi essa mulher. E no nosso último devocional, eu vou falar um pouquinho de recomeçar, porque Deus tem um recomeço para mim e para você. Você segue o nosso canal? Se você não segue, corre aqui, segue o nosso canal, curte, comenta, compartilha. E eu tenho uma novidade para você. Assim que o devocional do livro de Ruth acabar, nós iremos subir
para vocês, mulheres que tanto pedem para que nós possamos transmitir a Noite do Erguer ao vivo, nós iremos subir toda a palavra da série O Jardim. Então, ó, vai lá nas notificações, ative o sininho, porque essas palavras serão subidas. Até mais!